Queridos irmãos, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com cada um de vocês. Mais uma vez, eu quero compartilhar uma porção da Palavra de Deus e quero lhe convidar a abrir a Bíblia no livro segundo narra Mateus, capítulo de número 4, a partir do verso 22. Mateus, capítulo 4, a partir do verso 22, que diz assim: Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar diante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe e a muitos estados da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles andando sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma. E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: Senhor, se és tu, manda ir ter contigo sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidastes? E subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente és o Filho de Deus. Queridos, desta hora, eu quero compartilhar com vocês, a partir deste texto, o seguinte tema: as tempestades da vida. Neste contexto aqui, é um dos textos em que os discípulos enfrentam tempestades, e o Senhor Jesus entra no comando da situação e ministra a vida deles. Esse mundo em que nós vivemos, via de regra, é um vale de lágrimas. Meus amados, ninguém vive plenamente realizado. Ainda que queira, sempre há algo em que a pessoa quer para se realizar. Todos sofrem de alguma forma. Todos enfrentam tempestades de alguma forma. Aliás, vale dizer que a palavra tempestades aqui, eu estou emprestado para poder falar sobre aflições, sobre lutas, sobre as circunstâncias da vida, inclusive sobre pandemias, quem sabe, né? O meio que temos para suportar as agruras da vida, as intempéries da vida, as lutas da vida, as frustrações da vida, eu creio que está na compreensão de algumas verdades que eu desejo enumerá-las neste momento. Creio que está nesta compreensão. E eu quero pensar nelas e trazer para o seu coração. Uma primeira verdade que eu considero nesta hora é que as tempestades da vida são inevitáveis. Nós não podemos evitar as tempestades da vida. Nós não podemos evitar os tormentos da vida. Elas vêm sobre todos. Vêm sobre os bons e os maus. Aliás, nós podemos até dizer que as lutas da vida, os sofrimentos da vida, as frustrações da vida são consequências do pecado. Quando eu falo de consequências do pecado, eu não estou falando do pecado individual, mas é do pecado que entrou no mundo com a queda de Adão, e nesse caso todos nós pecamos. E por isso enfrentamos estas lutas desde que os nossos ancestrais, na verdade, nos fizeram herdar esta consequência trágica. Estando sob o domínio do pecado, estamos sujeitos a contratempos. Sujeitos aos contratempos deste mundo. E nós temos, por exemplo, na Bíblia, exemplos de muitos que enfrentaram tempestades, de muitos que enfrentaram lutas. Aqui nós temos os discípulos do mar, enfrentando essa luta, enfrentando essa tempestade, enfrentando essa turbulência da vida, e eles, ao enfrentar essa turbulência, recorreram a Jesus, e Jesus lhes deu alívio daquela situação. João Batista,
enfrentou durante todo o seu ministério, muitas tempestades. Chegou até a ser morto, decapitado por Herodes. Maria, mãe de Jesus, para poder cumprir o propósito de Deus para a sua vida, enfrentou muitas lutas e muitas adversidades. E assim uma porção de pessoas na Bíblia enfrentaram essas lutas. Agora é importante ressaltar, meus queridos, que alguns pensam que quando passamos por tempestades, é sinal de que Deus não está conosco. Isto é engano. Isto é engano. O texto que lemos mostra que o Senhor estava com os seus discípulos ali. E aqueles que enfrentaram tempestades, lutas e adversidades na Bíblia, contaram com a presença do Senhor junto a eles. Aliás, o Salmo 46, verso 1 diz que Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Socorro bem presente, Deus presente nas lutas, presente nas tribulações, presente nas adversidades da vida. Se nós reportarmos, por exemplo, Jó, o texto, o livro de Jó começa fazendo uma declaração que havia na terra de Uz um homem cujo nome era Jó, íntegro e reto, que temia a Deus e desviava do mal. Era um homem que temia a Deus e desviava do mal. Se nós reportarmos a história, Jó procurou, de fato, fazer a vontade de Deus, cumprir o propósito de Deus em toda a sua humanidade. E enfrentou uma tempestade tremenda na sua vida. Uma luta tremenda. Mas aquela luta não durou a vida toda. Ele venceu. E o objetivo desta reflexão aqui é dizer para você que com Deus no comando, você pode vencer. Com Deus no comando, nós podemos vencer. Embora as lutas, as adversidades são inevitáveis. Jó, nós aprendemos com ele que depois de enfrentar aquela luta, aquela tempestade, nós não sabemos quanto tempo durou, depois Deus mudou o quadro de Jó, ele ainda viveu mais 110 anos, vivendo uma vida abastada, feliz e abençoada. Embora as tempestades fazem parte da vida, elas vão passar. Estamos enfrentando, neste tempo presente, esta tempestade chamada coronavírus. Essa pandemia. Mas eu quero dizer para você que, firmados na presença de Deus, esta tempestade vai passar. Vai passar. João Batista também enfrentou tempestades. Mas isso não era consequência do pecado. Isso era, de certa forma, propósito de Deus na vida deles, para poder, inclusive, abençoá-los. Então, as tempestades da vida, elas são inevitáveis, nós não podemos evitar. Paulo enfrentou tempestades. A Bíblia diz que se nós quisermos viver piedosamente em Cristo, nós vamos enfrentar adversidades, aflições, lutas. Mas nós podemos ser vitoriosos, porque o próprio Paulo diz em Romanos 8,18, que as aflições desse tempo presente não podem se comparar com a glória que nos há de ser revelada. Uma outra verdade que eu quero considerar aqui, é que nas tempestades da vida, Jesus está ao nosso lado. Jesus está ao nosso lado. Fazem parte da vida? Fazem. Mas que Jesus está ao nosso lado, eu não tenho dúvida disso. Neste momento presente, eu creio que Jesus está comigo, com você e com cada um de nós. Neste texto que nós lemos, Jesus ordenou aos seus discípulos para dirigirem para o outro lado e ele foi orar. Ele foi entrar em comunhão com o Pai. Neste interim veio a tempestade, mas Jesus viu tudo. Jesus vê o que está acontecendo. E Jesus é Deus. E nós cremos que Deus é soberano. E na sua soberania, Ele sabe o momento de agir. Se nós reportarmos, por exemplo, o povo do Egito sofrendo ali a escravidão do Egito, nós temos lá em Êxodo capítulo 3, verso 7, que o Senhor viu o sofrimento do seu povo. Que o Senhor viu o que é que estava acontecendo ali. Deus está vendo todas as coisas. Jesus sabe tudo quanto passa neste mundo com seus filhos. Ele sabe o seu nome. Ele sabe onde você mora.
Ele conhece até quantos fios de cabelo tem na sua cabeça. Ele conhece. Então ele sabe de todas as coisas. Jesus está ao nosso lado nas provações, em todo e qualquer momento. Aliás, Mateus 28, o versículo 20 diz assim, Jesus dizendo assim, eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Nas tempestades da vida, Jesus está ao nosso lado. Eu creio nisso. Se nós pensarmos e lembrarmos os 3 companheiros de Daniel que foram fiéis a Deus diante da prova, a prova até no sentido de ser lançado na fornalha ardente, eles assim foram. Mas o Senhor estava com ele, o 4º anjo estava ali, para poder lhes dar livramento. E uma última verdade que eu quero considerar nesta reflexão, é que as tempestades da vida, muitas vezes são bênçãos. Ufa, como é que pode ser bênção as lutas? Como é que pode ser bênção as tempestades? Como é que pode ser bênção as frustrações? São meios de que Deus serve para nos atrair para mais perto dele. Ah, meus queridos, eu tenho percebido que nós, como povo de Deus, inclusive neste momento de ficar em casa, neste momento de enclausuramento, eu tenho percebido que o povo está buscando mais a Deus. Tem sido resgatado até a figura do culto doméstico que estava sendo esquecida. Os lares têm sido igrejas que têm buscado ao Senhor. Então, na verdade, isso tem se transformado em bênção. É fato que se tudo corresse bem na vida de muitas pessoas, elas esqueceriam de Deus. Como, por exemplo, o jovem chamado mancebo de qualidade, tudo estava bem com ele não quis seguir a Jesus. E o rico louco, que também estava abastecido, não estava olhando para as coisas espirituais. Às vezes as provações vêm para poder mexer conosco. As tempestades podem ser bênção, não só para nós, como para os outros, para outras pessoas. Elas podem ser bênçãos. Eu tenho percebido nesse tempo que tem viralizado na rede social vídeos com mensagens da palavra de Deus. Eu, por exemplo, não tinha esse hábito de pregar e de compartilhar na rede social. Quem sabe isso virará um hábito em que a igreja poderá usar, até no sentido de transmitir cultos online, até no sentido de usar mais, de transmitir esta palavra em tempo real, para que ela seja viralizada e pregada. Devemos receber, meus queridos, as tempestades da vida com resignação e com coragem. A Bíblia diz lá em Romanos 8, 28, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Você ama a Deus? Então está cooperando para o seu bem. E eu quero fechar ainda citando ou mencionando qual deve ser a nossa atitude nas tempestades. Qual é a nossa atitude nas lutas? Está lá em Lucas 22, 42, quando Jesus, em agonia no Getsemane, sofrendo ali o peso do pecado da humanidade sobre os seus ombros, ele disse: Pai, se possível passa de mim esse cálice, mas não seja como eu quero, mas como tu queres, segundo o teu propósito, segundo a tua vontade. Então, meus amados, o propósito é confiarmos no Senhor, confiarmos na ação divina, confiarmos que Ele vai agir. Então eu fecho citando mais uma vez um versículo que eu gosto muito, que é o Salmo 37, verso 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. E o versículo 7 diz assim: espera nele. Portanto, com coragem, com resignação, esperemos no Senhor. Ele há de atuar na minha vida e na sua, e nós vamos sair lá na frente bem melhores do que este momento turbulento que estamos vivendo. Que Deus abençoe a sua vida e a minha. Amém.